Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui de novo com vocês para a gente abrir o Evangelho e refletir na palavra, ler uma porção de texto que nos revela Jesus e que desejamos revele o nosso próprio coração. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 4, você vai ler comigo a partir do versículo 14, Lucas 4, 14. Lucas 4,14 diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e num dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o poder do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Pai, eu peço que o Senhor nos dirija, fale conosco, por sua misericórdia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos revele a sua palavra agora à noite. Em nome de Jesus eu peço isso, meu Pai. Amém. Jesus Cristo, ao entrar numa sinagoga, como era o seu costume, a sinagoga era um centro de estudos religiosos dos judeus. Jesus é um judeu, foi criado segundo as tradições religiosas do seu povo, e ele vai à sinagoga, como era o seu costume ir já. E ele começou a ensinar o seu ensino, falar sobre o seu ensino, e todo mundo estava achando isso muito interessante, gostando e achando bacana o que Jesus falava. Sua fama de profeta e de um profeta poderoso que operava milagres já corria solta por toda aquela região. E Jesus vai a uma sinagoga ao sábado, como é o seu costume, deram-lhe o livro de Isaías. E nessa hora deixaram Jesus na cara do gol, como a turma costuma dizer. Aí ele abriu Isaías e leu o texto, a porção de Isaías que fazia referência direta ao Messias. A referência que falava que o Messias, o homem prometido no Antigo Testamento para libertar o povo de Israel, que ele cumpriria essa agenda aqui. Essa aqui é a agenda do Messias, a agenda daquele que viria libertar o povo. Acontece que naquela sinagoga, assim como em todo o ambiente de Israel, o povo só acreditava de modo literal em tudo que era falado no Antigo Testamento. Esse é um grande problema dos religiosos. Os religiosos entendem tudo de modo literal e não conseguem entender o significado espiritual de tudo aquilo que é ensinado pela religião de Israel e que Jesus Cristo veio trazer. Esse é um grande problema. Então eles estavam entendendo tudo de modo muito literal. E quando Jesus Cristo termina de ler esse texto, ele diz: hoje se cumpriu a escritura, eu sou esse Messias aqui. Se você continuar lendo o restante do texto, você vai perceber aqui, vai encontrar que quando ele falou eu sou o Messias, eu sou esse que vim abrir os olhos e vim abençoar e vim curar, os homens começaram a ficar furiosos com ele, ao ponto de expulsá-los da sinagoga. E aí, a partir desse dia, Jesus já não conseguia mais falar livremente para os seus compatriotas. Ele já não conseguia mais falar para os próprios judeus, porque a mensagem dele começou a se tornar muito dura para aqueles homens. E Jesus, então, a partir desse momento, vai cumprir a sua agenda para fora dos arraiais religiosos do seu povo. Mas a agenda de Jesus era essa aqui. Ele tem essa agenda, ele não mudou essa agenda, e essa agenda é a agenda da oração, da igreja.
o que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo o que Jesus estava fazendo, ou então o que ela faz não tem importância alguma. A agenda da igreja é a agenda de Jesus. Jesus, ele declara aqui o que é que ele veio fazer, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele começa dizendo o seguinte: eu vim pregar uma boa notícia aos pobres, eu vim pregar o Evangelho aos pobres. Evangelho quer dizer boa notícia. Quando Jesus fala, eu vim falar uma boa notícia para os pobres, ele está dizendo que, assim como ele fala no Sermão das Bem-aventuranças sobre os pobres, Jesus está invertendo um paradigma religioso muito forte aqui, por isso que ele começa a incomodar tanta gente. Quando ele vem falar, eu tenho uma boa notícia para os pobres, ele está trazendo uma boa notícia para quem a religião nunca quis dar boa notícia. A religião não queria dar boa notícia para os pobres, simplesmente porque no pensamento religioso daqueles dias se acreditava que uma pessoa pobre, que não tinha recursos materiais, ela era um maldito de Deus. E como maldito de Deus, não havia salvação para ela. E que os ricos, por serem ricos, eram benditos. E a salvação já era deles. Então, todas as vezes que no Novo Testamento Jesus fala aos pobres e fala contra os ricos, ele não está falando só de dinheiro, nem principalmente sobre isso, porque não é literal. Ele está falando sobre uma preconcepção da religião de definir que alguns são salvos porque são aceitos religiosamente naqueles dias por causa de sua riqueza, e alguns estão perdidos e para eles não há salvação por causa de sua pobreza. Então Jesus Cristo fala: vem trazer uma boa notícia para os pobres. Qual é? O reino de Deus é deles. Isso inverte toda a lógica, inverte completamente a lógica. E mais, ele vai mostrar para a gente o sentido espiritual disso aqui tudo. Lá em Mateus capítulo 5 ele fala isso de modo claro: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, porque deles é o reino de Deus. Ele está diante de uma sociedade que diz que os pobres são malditos, os ricos benditos. É por isso que quando ele fala com o jovem rico, ele diz para o jovem rico que ele deveria deixar todas as suas coisas para segui-lo, e o jovem sai triste da conversa. E aí ele solta a seguinte frase: Jesus, como é difícil aos ricos entrar no reino. Nessa hora os discípulos falam assim: então quem é que pode ser salvo? Está registrado lá. Quem pode ser salvo então? Por que eles tiveram esse susto? Porque para eles estava claro que a riqueza era um sinal de salvação e a pobreza um sinal de maldição e perdição. Algo bem parecido com a teologia da prosperidade que é pregada nos nossos dias. Essa tão malfadada teologia da prosperidade, que começa a dizer que o rico é bendito de Deus e o pobre é maldito de Deus. Em outras palavras, é isso que se diz. E Jesus fala: eu vim trazer uma boa notícia aos pobres. Ele não veio trazer dinheiro para os pobres, prosperidade financeira para os pobres, não. Ele veio dizer que os pobres podem ser salvos. Como? Não podemos, nós somos malditos de Deus. Não são. A graça de Deus está sobre vocês, vocês que são pobres podem ser salvos. E mais do que isso, ele veio dizer que aqueles que são espiritualmente pobres é que recebem essa boa notícia. E aí ele diz para todos os seres humanos o seguinte: vocês que acham que não podem ser salvos por quem são, vocês que olham para suas vidas e dizem: eu não sou digno de ser salvo, eu não sou digno de Deus olhar para mim, eu fiz tanta coisa na minha vida que eu não poderia ter nem nessa igreja aqui hoje à noite, eu não devia estar. Não sou digno de cantar como esses irmãos cantam, não sou digno de ouvir a mensagem, nem pregar a mensagem como esses irmãos pregam. Eu não sou digno. Eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou, eu sei o pecador que eu sou. É para essas pessoas que Jesus veio dar uma boa notícia: vocês podem ser salvos. A salvação chegou para vocês. Vocês que sabem que não têm recursos espirituais, a salvação chegou a vocês. Triste daqueles que acham que são ricos espirituais, porque é muito difícil eles entrarem no reino dos céus, simplesmente porque eles não acham que precisam de Deus. Tristes aqueles que são ricos. Ricos espiritualmente, aqueles que acham que têm recursos espirituais para se bancar diante da existência e diante de Deus. Aqueles que acham que são bons o suficiente. Aqueles que acham que porque são religiosos e vão à igreja estão fazendo o que Deus quer. Aqueles que acham que têm crédito com Deus. Inclusive usam o artifício teológico mentiroso de que Deus lhes deve alguma coisa porque eles fazem sacrifícios e honram a Deus. Essas pessoas, eles têm uma má notícia diante da mensagem do Evangelho, porque a boa notícia é para quem sabe que está pobre espiritualmente. Aqueles que dizem: eu não tenho nada em mim mesmo para chegar diante do Senhor.
Jesus um dia contou uma parábola para explicar mais facilmente, criou duas imagens para ver se as pessoas entendiam. Ele contou que um dia entraram no templo 2 homens. Um era um líder da religião, que orava em pé, altivo, e dizendo: ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, obrigado ao Senhor porque eu sou um bom homem religioso, eu cumpro as coisas da religião, obrigado porque eu vou na igreja, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu conheço a Bíblia e não sou como os meus vizinhos pecadores, obrigado, Senhor, porque eu sou bom. E aí Jesus contou que ao lado dele tinha um homem que se ajoelhava diante de Deus e falava muito pouco, e o pouco que ele falava era: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou retoricamente: qual dos dois foi aceito diante de Deus? Aquele que se disse carente de Deus, aquele que se disse empobrecido, aquele que disse: eu não tenho nada para te apresentar, eu não tenho nada, eu sou pobre e eu preciso da sua graça. Tem uma boa notícia para você que é pobre, espiritualmente pobre, para você que sabe que não se banca, para você que sabe que não consegue, para você que sabe que não tem condições de oferecer nada a Deus, especialmente para você que entrou essa noite aqui, não sabe nem porquê e tem vergonha de estar aqui, especialmente você que carrega pesos da sua história, do seu passado. Você que, tendo vivido suas histórias, tem vergonha e acha que Deus nunca vai perdoar o que você fez. Tem uma boa notícia para você essa noite. A agenda de Jesus é dizer para você que Ele tem uma boa notícia, a mensagem do Evangelho, uma boa nova. O reino de Deus é de vocês, presente para vocês, a graça de Deus. Você não fez nada mesmo para merecer. Estou aqui, ó, de graça, a vida, o perdão, o resgate, a salvação. Essa é a agenda de Jesus. Ele segue dizendo, Jesus, que a agenda dele, que o Espírito Santo enviou para proclamar liberdade aos presos, para dizer para as pessoas que estão escravizadas pela própria condição da sua história, pelo que fizeram na vida, os que são presos pelo que fizeram na vida, aqueles que são presos porque se deixaram aprisionar, aqueles que são presos porque se colocaram em situações de aprisionamento. A mensagem de Jesus, a agenda de Jesus é libertar. A agenda de Jesus é dizer para nós, para mim e para você, que estamos presos em comportamentos e vícios, e pensamentos, e confusões, em tendências, em relacionamentos, que nós mesmos, porque a vida nos levou para lá, porque a vida nos carregou ali, e nós até consentimos muitas vezes. A mensagem de Jesus Cristo, a agenda de Jesus Cristo, e essa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para libertar você e a mim, para dizer: você é livre dessas cadeias, basta você querer acreditar nisso e sair dessa prisão que você tem. Há coisas que te aprisionam, há pensamentos que te aprisionam, há medos que te aprisionam, há tendências que te aprisionam, compulsões, vícios, mentiras, a sua língua te aprisiona, o seu jeito de ser te aprisiona, a ira te aprisiona. Quais são os fatores que te aprisionam? Você está envolvido em alguma relação pecaminosa, você sabe que você está envolvido em alguma relação que você não deveria viver, você está fazendo parte de algum esquema de corrupção na sua vida que te aprisionou, você entrou nele, não sabe nem como, e agora você não sabe como sair. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos liberte, a mim e a você, para que a gente saia dessa noite livre, porque Jesus Cristo vai cumprir a sua agenda. A agenda de Jesus é libertar os cativos. Ele não veio tirar das penitenciárias aqueles que estão presos. Ele veio dizer, inclusive para aqueles que estão nas penitenciárias, que aquilo que lhes aprisiona a alma já foi derrubado na cruz. Eles estão livres, ainda que estejam presos nas prisões, porque os missionários estão enjaulados em algum canto do mundo, sofrendo também por Cristo. As algemas e as prisões físicas são pequenas demais. O que nos aprisiona é o que nos aprisiona na alma. Você está livre. Em nome de Jesus, pela agenda do Espírito Santo, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está sobre Jesus aqui essa noite, o Espírito Santo está sobre a sua igreja aqui essa noite, e Ele quer libertar você do seu cativeiro, libertar você do que lhe aprisiona. Existe algum relacionamento que lhe aprisiona? Algum namoro que você se sente aprisionado? Existe algum relacionamento matrimonial em que você se sente aprisionado?
Que em nome de Jesus seja liberto disso. Em frente agora o seu cônjuge e diga: eu sou livre em Cristo. E nós vamos ter que conversar como pessoas livres, porque o nosso casamento tem que ser de liberdade. Em nome de Jesus, seja livre. Você só não sai livre se você não quiser, porque a boa notícia de Jesus é que Ele veio libertar os que estão presos. Você está preso? Há vícios de comportamento em você que te fazem muito mal e fazem mal às pessoas ao seu redor. Há coisas que a sua mulher já pediu para você mudar e você fala: não consigo, não consigo. Então, em nome de Jesus, você está sendo liberto essa noite aqui pelo poder do Espírito Santo. E não existe nem perna para eu jogar para você cair, nem corrente de nada. É só eu dizer para você que em nome de Jesus o Espírito Santo quer libertar você do seu cativeiro. Você pode ser livre. Você só não vai sair daqui livre se você não quiser. Livre. 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 O Espírito do Senhor está sobre mim para trazer recuperação da vista aos cegos. A agenda de Jesus é curar nossa cegueira. Porque muito mais profundamente de ter curado cegos fisicamente, Jesus sempre dizia que havia ao seu redor os que eram espiritualmente cegos. Certa vez Jesus Cristo curou um cego de nascença. E ele curou, e fazendo esse milagre, ele fez um milagre que só um Messias podia fazer. Os fariseus grudaram no cego e quiseram perguntar para o cego: quem que fez isso? E diziam para o cego: é mentira, você não era cego. Chamaram os pais do cego e diziam: ele não era cego, vocês estão mentindo. Os pais, com medo, disseram: não tem nada a ver com isso, o menino era cego, fala com o menino. E foram de novo no cego: você, quem que te curou? Que negócio é esse? Você era cego, coisa nenhuma, não é mentira. E aí o camarada fala aquela frase extraordinária: ó, se quem me curou era pecador ou não era, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Extraordinário milagre na frente de todo mundo. Aí os fariseus chegam a Jesus e começam a criticar Jesus e a intimidar Jesus, confrontar Jesus. Como é que você faz uma coisa dessa? Quem é você para fazer isso? E não sei o que. Aí Jesus veio falar assim para eles o que falou aqui. Ele falou: eu só vim curar os cegos. Qualquer um que tiver cego na minha frente, eu abro os olhos. Aqueles caras entenderam a ironia de Jesus e disseram assim, tudo em João 8 isso, não estou inventando não, está lá na Bíblia. Eles disseram assim para Jesus: o senhor está dizendo que nós somos cegos? Nós não somos cegos, nós enxergamos. Aí Jesus, com a sua fina e santa ironia, abençoada ironia, ele diz assim: que pena, porque se vocês fossem cegos eu os curaria agora, mas já que vocês enxergam, eu não posso curá-los. Tá bom para você não? Eu só posso curar quem é cego. Você sabe que você não enxerga, então venha a mim que eu quero te ajudar. Quero esclarecer você, quero abrir seu entendimento, quero fazer você entender coisas que você não entendia, quero fazer você entender o Evangelho de maneira mais profunda. Não, mas eu já entendo o Evangelho, Jesus, não preciso mais de nada. Muito obrigado, passa a régua que esse assunto da teologia eu já passei. Então não posso te ensinar mais nada, diria Jesus, não posso mais abrir seus olhos. Quero ajudá-lo a entender a vida com um olhar coerente. Quero te ajudar a olhar para o mundo com o olhar da fé. Quero fazer você olhar para as pessoas com o olhar da misericórdia. Quero fazer você entender a vida com o olhar da graça. Quero te fazer olhar para o dia a dia com o olhar da missão. Eu quero curar a sua cegueira. Mas alguns vão dizer para Jesus: não, eu já enxergo tudo, eu tenho uma velha opinião formada sobre tudo. Eu já sei sobre tudo, eu não preciso, eu já enxergo muito bem a vida, eu sei todos os assuntos, eu estudei, fiz pedagogia, fiz teologia, fiz filosofia, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu sou um professor, eu tenho livre docência, eu já sei tudo. Que pena, se você ainda achasse que é cego em alguma coisa, eu poderia curá-lo. O que mais? Jesus Cristo acabou de multiplicar pães e peixes, nós vimos isso ontem naquele texto, fez aquele milagre extraordinário, começou a conversar com os discípulos e percebeu que os discípulos estavam com medo de não ter pão no bar. Aí Jesus vira para eles e fala: vocês não enxergam nada, não é possível. Como é que vocês estão preocupados com uma coisa dessa? Aí ele desce a outra margem, Marcos capítulo 8, ele desce a outra margem com seus discípulos e encontra um cego vindo na direção dele. Pega aquele cego, fisicamente cego, passa uma saliva nos olhos daquele cego e pergunta para ele assim: está enxergando, meu filho? Aquele cego vira para Jesus e para todo mundo fala assim: eu estou enxergando, mas está tudo meio confuso, porque eu estou vendo árvores como se fossem homens, parece que as árvores estão andando na minha frente. Aí Jesus Cristo faz de novo a saliva, passa no cego e pergunta: o que você vê agora? Agora eu vejo bem. Aí eu te pergunto: será que falhou? Jesus falhou naquele dia, não tinha feito jejum suficiente, aí não tinha poder do Espírito para curar, teve que curar em 2 etapas? Será que foi isso aí que aconteceu? Não. Eu tenho para mim que Jesus Cristo
passou o dedo naquele cego, aquele cego falou: eu estou enxergando, mas ainda está embaçado. Daí ele deve ter dado só uma olhadela para os discípulos para dizer: tá vendo? Vocês são assim, vocês estão andando comigo já há bom tempo, conseguem enxergar um monte de coisa, mas está tudo ainda embaçado. Deixa eu curar vocês, deixa eu limpar essa cegueira de vocês, porque vocês só enxergam embaçado. Aí Jesus passa de novo a saliva naquele homem e pergunta: agora eu estou enxergando tudo. Eu acho que Jesus só olhou de novo para os discípulos e eles disseram: entendi, entendemos. Nos limpa a cegueira, Jesus, porque a gente ainda não enxerga tudo. Aliás, ninguém de nós vai enxergar tudo aqui na terra. Nós só enxergamos por um espelho bem ofuscado, que era o espelho que o apóstolo Paulo usava, e não o espelho que a sua esposa tem no quarto, que é muito límpido, tão límpido que ela fica sempre reclamando, dizendo: esse espelho me engorda, não é assim? Então, hoje o espelho é tão límpido que a gente vê o que não queria ver. Mas naqueles dias não, o espelho que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 é um espelho ofuscado, e ele diz: hoje a gente vê por um espelho ofuscado, a gente olha a nossa imagem, depois quando sai até esquece o que viu, mas um dia nós o veremos como ele nos vê, como ele é, como ele nos vê. E eu tenho uma boa notícia de Jesus: a minha agenda é abrir os olhos de quem não enxerga. Você não está entendendo? Vem para cá. Você ainda está confuso? Vem para cá. É a agenda de Jesus, ele está abrindo os olhos. A cada domingo ele pode abrir os seus olhos um pouquinho. Aproxime-se da palavra, aproxime-se da mensagem, aproxime-se do Evangelho, como quem diz: eu ainda não entendi tudo, eu ainda quero entender. Não aproxime-se da Bíblia como quem já sabe tudo, com aquela sensação que a gente tem de quando o pastor fala: vamos abrir o Salmo 23, você fala: não aguento mais ouvir sermão no Salmo 23, não é possível que venha alguma coisa nova aí. Abra o seu coração, Deus sempre tem algo novo para abrir os seus olhos em alguma direção. Você não enxerga tudo sobre as razões, os motivos e as dificuldades da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Você não sabe tudo. Queria dar uma notícia, mamãe, papai: é muito difícil para a gente acreditar nisso, mas você não sabe tudo que o seu filho precisa. Você não sabe tudo que é bom para o seu filho. Você sabe bastante coisa. Os seus filhos estão até longe para não ouvirem isso que eu estou falando, essa blasfêmia que eu estou falando aqui. Mas você não sabe tudo. Você precisa se ajoelhar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou cego ainda, tem um monte de coisa que eu não enxergo, só o Senhor enxerga. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração, para que eu enxergue. Quantos conflitos vão ser resolvidos quando nós orarmos dizendo a Deus: eu não consigo enxergar esta pessoa na minha vida com os olhos que eu preciso enxergar, é por isso que eu tenho tanto conflito com ela. Talvez você não consiga enxergar o seu cônjuge como você deve enxergar. Talvez você não consiga enxergar os seus pais como você deve enxergar. Talvez você não consiga enxergar Jesus como você deve enxergar, o Evangelho como você deve enxergar. Largue as lentes míopes que você usa para tentar curar um pouquinho a sua cegueira. Joga fora e diz para Jesus assim: eu quero que a sua agenda se cumpra na minha vida. Eu sou um cego, eu ainda estou cego, eu ainda não enxergo tudo. Eu posso até enxergar alguma coisa, mas eu não enxergo tudo. Jesus Cristo veio libertar aqueles que são oprimidos. Quando se diz que ele veio libertar aqueles que estão presos, ele fala sobre aqueles que estão em situações que o aprisionam e que muitas vezes são consequências das nossas próprias ações. Agora aqui esse texto vai continuar dizendo que ele veio libertar aqueles que são oprimidos, aqueles que vivem sob jugo espiritual, religioso, social, familiar, aqueles que estão sob comandos que fazem com que eles sejam menos do que eles devem ser, pessoas menores e indignas por situações de opressões, de imposições, e que diminuem a dignidade humana e tiram de nós a possibilidade de sermos plenos em Cristo. Jesus Cristo, com a agenda dele, veio nos libertar da opressão do mal e do diabo. Isso aqui é uma experiência comunitária, espiritual e sobrenatural. É o diabo quem nos oprime em últimas consequências. Ele pode até usar agentes históricos para nos oprimirem, mas ele tenta nos oprimir espiritualmente o tempo todo. Ele é o inimigo da nossa alma. Ele nos acusa dia e noite. Ele tenta nos roubar a paz. Ele tenta nos tirar a confiança. Ele tenta nos tirar a fé.
ele tenta nos oprimir de modo a nos limitar como seres humanos diante de Deus e diante da vida. Há pessoas que têm medo do mal, há pessoas que têm medo de espíritos. Essa noite, na agenda de Jesus Cristo, ele veio libertar você da opressão, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo dos demônios, você não precisa ter medo das existências sobrenaturais e invisíveis do escuro. Você não precisa. Você pode ser liberto em nome de Jesus por essas opressões todas. Você pode ser liberto das amarras do diabo, em nome de Jesus. Há espíritos do mal, há manifestações demoníacas que nós não conhecemos e também não precisamos nem conhecer, porque o nosso assunto não é com eles. Mas há manifestações demoníacas que vão criando ambientes propícios a maldades, a corrupção, a torpeza, a malignidades todas. Há espíritos que fazem com que mulheres sejam oprimidas por homens numa sociedade que trata a mulher como objeto. Em nome de Jesus eu vim aqui dizer que a agenda de Jesus é libertar aquelas que são oprimidas. Em nome de Jesus. Isso é uma opressão satânica. Isso é do mal. Isso não é de Deus. Há pessoas que estão e são oprimidas por medos existenciais, medos de tudo, traumas profundos, feridas abertas que nunca curam, em nome de Jesus. Isso que oprime você, o Espírito Santo de Deus, na agenda de Jesus, quer cumprir nessa noite e sempre que estamos reunidos, libertação das opressões do mal. Há coisas que acontecem na nossa vida e nós não sabemos muitas razões delas. Não tente ficar pesquisando não muito sobre como é que o diabo faz isso. Só saiba o seguinte: há muito mais coisa que o diabo tenta fazer contra nós do que a gente desconfia. Não fique obcecado com ele não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Que tem gente, igreja, que começa a ficar obcecada com o diabo. Esquece ele é muito fraquinho. O poder dele é a mentira. Se você acreditar em fé aqui na salvação, na libertação do Senhor, acabou o poder dele agora em nome de Jesus. Porque onde chega a libertação de Jesus não há mais mal, o diabo foi embora. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas muitas vezes nós não temos consciência espiritual das opressões que vêm na nossa vida. A agenda de Jesus é levar a libertação da opressão do mal para a sua casa. Que não haja mais opressão, peso e medo na sua casa. Existe um espírito, existe uma sensação quando você entra na sua casa ou quando você vai para algum lugar. Então diga em nome de Jesus que você está liberto daquela opressão e que aquilo não tem mais poder sobre você. Viva como quem declara em nome de Jesus a libertação das opressões. Existe uma opressão, um sentimento, um peso no seu ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, peça a Deus que lhe proteja daquele ambiente e daquela opressão que existe naquele lugar. Porque a agenda de Jesus é libertar-nos da opressão. Porque a opressão é um mal que vem completamente de fora de nós, que nós não enxergamos, que muitas vezes não controlamos, mas que vem de modo espiritual para nos trazer carga, peso, maldade, prisão também. A agenda de Jesus é nos libertar da opressão do mal. Não tenha medo. Tenha medo. Em nome de Jesus. O diabo nada pode contra a sua vida. Jesus já envergonhou o diabo na cruz, rasgando a dívida que era contra nós. Acabou. Está em Colossenses capítulo 2, disse o apóstolo Paulo. Acabou em nome de Jesus. Peça a Deus que lhe dê discernimento para entender se algumas coisas na sua vida não são fruto de uma opressão espiritual. Porque embora a gente tenha que ter muito cuidado para não colocar o diabo na atenção da nossa espiritualidade, porque ele não merece isso, não pode ter isso, nós precisamos ter consciência de que ele sim oprime pessoas. Em nome de Jesus agora eu oro através do Espírito Santo de Deus e eu declaro em nome de Jesus aqui nessa comunidade, nesse lugar, que ninguém aqui, ninguém que esteja sendo oprimido pelo diabo, que viva a presença do mal ao seu lado sendo sentido. Você não precisa sair daqui essa noite desse jeito, em nome de Jesus. Receba isso agora e seja liberto em nome de Jesus. Se há alguém aqui
que precisa disso que eu estou falando, você está sendo liberta em nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Apenas creia. Apenas creia. E por fim, a agenda de Jesus é proclamar a era, a época da graça do Senhor. Graça sobre graça. Graça que salva, que liberta, que restaura, que transforma. Graça que chama aqueles que são pobres espiritualmente. Graça que dá vida àqueles que não têm vida, àqueles que estão mortos. Graça que salva aqueles que estão presos. Graça que liberta aqueles que são oprimidos. Graça que abre os olhos daqueles que estão confusos. Graça, graça, graça. A época da graça do Senhor. Essa noite, Deus cumpre a sua agenda através da sua palavra entre nós e nos liberta, nos salva, nos confronta e nos conforta, nos tira de cadeias. Essa graça é o ambiente da igreja, é a agenda da igreja, que a igreja transpire graça, pregue graça, ensine a graça, ministre a graça, proclame a graça, cante a graça, porque é a agenda de Jesus. Ele está cumprindo a sua agenda desde aquele instante em que Ele se revelou para o seu povo e em todo o tempo da igreja. Amém? Vamos orar e continuar em oração agora? Feche seus olhos e deixe com que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida aquilo que Ele veio para fazer essa noite. Em nome de Jesus. Receba a salvação de Deus, você que sabe que é espiritualmente pobre agora, e diga: Senhor, eu quero ser salvo. Eu não mereço, eu quero ser salvo. Obrigado porque o Senhor me perdoou de tudo. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui essa noite. Obrigado. Sua graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, peça a Deus que te salve agora e aceite a salvação de Deus e saia daqui salvo. Jesus Cristo morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Não há mais nada que você faça ou precise fazer. Ele trouxe uma boa notícia. É de graça, é de graça, é de graça. E Ele limpa os seus pecados, Ele limpa a sua história. Ele te ama antes de você nascer. Ele te viu todos os dias da sua vida. Ele deixou e Ele acompanhou a sua história. E Ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir a mensagem da salvação. Apenas agradeça a Ele agora. Na sua alma, se entregue a Deus e se renda a Ele e diga: eu entrego a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Deixe Deus libertar você da sua escravidão, das prisões, em nome de Jesus. Sinta agora suas mãos sendo limpas das algemas. As algemas estão sendo quebradas. Você está livre, em nome de Jesus. Levante na sua alma e diga: eu vou viver uma vida de gente livre. Eu quero ser liberto dos meus vícios físicos. E se você tem algum vício físico, peça ajuda para entrar num processo de limpeza, porque você está livre agora, em nome de Jesus. Acredite nisso e viva como quem está livre, não como quem está preso, em nome de Jesus. Deixe Deus libertar você das suas compulsões, das suas taras, em nome de Jesus. Seja livre agora da prisão que você construiu ao seu redor, com alguma situação de pecado, com adultério, com corrupção. Seja liberto agora em nome de Jesus. Você está livre. O pecado não terá mais domínio, em nome de Jesus. Entrega agora toda a arrogância, como que você olha a vida e acha que enxerga tudo e acha que já sabe demais. Diga agora para Deus: eu não sei, eu sou cego. Eu não sei tudo sobre mim, eu não sei tudo sobre a vida, eu não sei tudo sobre o Senhor, eu não sei tudo sobre minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus pais. Eu não sei, eu não sei. Abre os olhos do meu coração,
me faz enxergar a vida como ela é. Abra os meus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu rejeito todo espírito maligno que esteja operando em lares e nos corações e nas mentes aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Obrigado por sua graça, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo hoje e sempre na vida da sua igreja e através da sua igreja. Nos perdoa porque muitas vezes temos a agenda dos fariseus, dos religiosos, mas eu peço que o Senhor nos cure, nos transforme, nos converta todos os dias e abençoe esta igreja para que a agenda desta igreja seja a sua agenda. Em nome de Jesus, que aqui entrem todos os oprimidos, os escravos, os presos, os cegos, os doentes, e sejam libertos, curados, restaurados, esclarecidos pela sua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.